maravilhoso numa apresentação de caso no Hospital João de Deus, com o José Valdemar, que foi uma apresentação. No João de Deus, a gente tem as apresentações de caso, ainda como a gente... copiando um pouquinho a época do Charcot, né? Só que de uma maneira, lógico, muito mais delicada. Então, a gente tem uma entrevista, existe um grupo de terapeutas que é convidado, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e o cliente que está internado no hospital, agora não tem mais no João, porque o João fechou, mas antes a gente fazia no João. Ele é convidado a participar de uma entrevista com o terapeuta, o seu terapeuta, em frente a toda essa assistência. E lógico que ele pode recusar, ele pode aceitar, e muitas vezes eles aceitam, e é bem interessante. Então, nesse dia, o José Valdemar entrevistava uma mulher, que eu não me lembro a idade dela, mas ela devia ter talvez por volta dos seus 40 anos, e ela contava, ela tinha o seguinte delírio: eu estou grávida do filho do padre Marcelo, e esse filho que eu estou esperando, que é filho do padre Marcelo, ele é o Messias. Então esse era o delírio dela, e ela contava isso. E ela, quando ela saía do hospital, ela tinha esse delírio há muitos anos, toda vez que ela saía do hospital, ela ia assistir a missa, às vezes ela ia com uma malinha, porque ela e o padre Marcelo iam fugir para ficar juntos e criar finalmente o Messias, o Cristo, né? E, enfim, o fato é que essa cliente, ela estava no hospital há mais de um ano. Por quê? Porque toda vez que ela saía, ela ia para casa, e quando ela chegava em casa e dizia para a mãe dela que ela estava grávida do padre Marcelo e que ia nascer o Cristo, a mãe dela dizia que aquilo não era verdade, e nessa insistência de isso não é real, ela ia ficando cada vez mais nervosa, se tornava agressiva, agredia a mãe e ela voltava para o hospital. Então, esse era o delírio dela. O que eu faço com esse delírio, gente? O que é esse delírio, né? Se eu tiro este delírio, o que sobra para essa cliente, né? O delírio é sempre um mecanismo de defesa, né? Então, eu não posso arrancar um delírio de uma vez. E o delírio também é uma tentativa de simbolização, né? De fato, se a gente olha ali aquela definição do Lacan, e eu acho que a gente tem até um desenho na página 57, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, se vocês tiverem o livro e quiserem olhar. Eu acho que na página 59, desculpa. A gente tem lá o objeto A, objeto do desejo, né, inconsciente. A gente tem, em torno desse objeto, o imaginário, o simbólico e o real. Os pacientes com psicose, eles têm essa estrutura toda bagunçada, é como se fosse um mosaico, é tudo quebrado, um espelho quebrado. Imagina um espelho quebrado, então isso está desorganizado. Eles não têm simbólico, ou tem muito, ou não simbolizam, ou simbolizam muito pouco, né? Então, quando eu tenho um desejo, eu simbolizo este desejo e eu transformo isto numa demanda. O paciente com psicose, ele não pode fazer isso, porque ele não simboliza. Então, quando ele tem um delírio, o que ele está fazendo? Ele está tentando simbolizar a partir do imaginário dele. Então, esta é uma tentativa de estruturação. E se eu tiro esse delírio, ou se eu digo para ele, isso não é real, eu posso tirar isso com uma medicação, posso diminuir esse delírio, ou eu posso dizer para ele, isso não é real, eu não vou tirar o delírio, mas eu vou ficar batendo de frente com o cara, e ele vai ficar mais confuso ainda no seu processo. Então, ele está tentando reconstruir a estrutura mental dele de uma forma mais organizada. E aí eu vou lá e digo, falo, dou um remedinho para ele, ótimo, ele para de delirar, a família fica super feliz, olha como ele está bem, ele não está mais delirando. E aí ele vai ao ato, ele surta, porque ele se perdeu. Então, lógico, o delírio
Às vezes ele precisa ser medicado e precisa ser diminuído. Quando é esse, às vezes? É quando ele traz muito sofrimento para o cliente. Se o cliente está em sofrimento com aquele delírio, a gente vai medicar e vai minorar isso, mas a gente não pode arrancar isso dele, né? Então, por exemplo, a Mi conta sempre de um cliente nosso que ele entra na casa e ele fica assim: café, 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 café. E aí, o que, que a gente faz? O que ele está falando? A gente não sabe o que ele está falando, a gente sabe que ele está falando a palavra café. Mas a gente pode fazer uma hipótese de que ele tem um desejo de tomar café, né? E a gente pode trabalhar com isso, trazendo isso para ele. Então, fulano, estou entendendo que você quer tomar café. Então, vamos para a cozinha fazer um café? Isso é uma tentativa de reconstrução do simbólico, né? Que às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes leva 15 anos para funcionar, né? Daqui a 15 anos, talvez o fulano entre e vá direto para a cozinha fazer o café que ele queria, né? Ou se a gente tiver muita sorte, ele pode dizer: eu quero fazer café. Bem difícil, né, gente? Por isso que a lida com o paciente com psicose é tão monótona, né? Porque a gente, né, vai ficando anos e anos e anos, enfim. Então, a gente vai medicar este delírio na medida que este delírio traga sofrimento para essa pessoa, né? Se esse delírio não está trazendo sofrimento, a gente deixa o delírio lá. Tá tudo bem, deixa ele delirar. Se ele está feliz, né? Qual é o problema dele delirar, né? Então, é isso. E como a gente vai medicar, né? A gente ou vai terapeutizar, né? A gente vai improvisar a partir da nossa escuta. Então, é lógico que eu estudei, que eu sei que tem esse medicamento aqui que é um antipsicótico muito bom, né? E eu vou experimentar, mas sempre é um improviso. Por quê? Porque, de fato, eu vou experimentar. E pode ser que não seja bom, né? De fato, a psiquiatria é uma grande experimentação nesse sentido.